Você imagina transformar completamente sua vida, financeiramente, emocionalmente e espiritualmente, em apenas 7 dias? Parece impossível, certo? Mas se eu lhe disser que o obstáculo à realização dos seus sonhos não é o sistema político, a situação econômica ou sua história de vida, e sim a frequência inadequada da sua mente? Você leu todos os livros corretos, se dedicou, se esforçou, seguiu o plano. Contudo, os resultados não surgem. Por quê? Porque seus pensamentos conscientes conflitam com as crenças gravadas em seu inconsciente, e é o seu inconsciente que atrai a sua realidade. Hoje, revelarei como utilizar a lei da atração corretamente, observando mudanças reais em apenas uma semana. Atenção! Isso pode causar desconforto, pois contraria tudo o que lhe ensinaram. Já percebeu como a vida, às vezes, parece uma repetição interminável dos mesmos problemas? Mesmas dificuldades financeiras, mesmos medos, mesmas decepções. Apesar dos seus esforços para mudar, uma força invisível o puxa de volta ao mesmo ponto. É como se uma energia atuasse em segredo, controlando tudo o que você atrai. E eu lhe asseguro, essa força existe. Chama-se vibração. E ela determina tudo o que você experimenta. A maioria das pessoas acredita que o simples desejo de mudança já deveria resultar em transformação. No entanto, o universo não responde aos seus desejos, mas sim à sua vibração. E sua vibração não reside no que você pensa ocasionalmente, mas no que sente constantemente. Isso modela sua realidade. Tudo é energia. Seu corpo, sua casa, seu emprego, seu patrimônio, até mesmo esta voz que você ouve agora. Toda a energia vibra. Você é, literalmente, uma estação de transmissão ambulante, emitindo sinais para o universo constantemente. E o universo, como um espelho preciso, reflete exatamente o que você transmite. Se sua vibração é de escassez, mesmo que afirme querer prosperidade, adivinhe o que atrairá? Mais escassez. Se vibra em medo, apesar do desejo de segurança, continuará atraindo situações que reforçam esse medo. E aqui surge um ponto que confunde muitos. Você pode repetir afirmações positivas o dia todo, mas se internamente está dominado por ansiedade, insegurança ou raiva, sua vibração está desalinhada com seus objetivos. E com esse desalinhamento, você não atrai o que deseja, atrai o que vibra. Essa é a diferença entre aqueles que manifestam resultados extraordinários e aqueles que lutam sem progresso. Lembro-me exatamente de como isso se manifestou na minha vida. Eu ganhava apenas $4.000 por ano, uma quantia insignificante mesmo naquela época. Realizava trabalhos manuais simples, limpava escritórios, trocava pneus, lavava carros, sentia-me aprisionado numa realidade de limitações. O mais curioso é que eu nem percebia que estava vibrando isso. Para mim era simplesmente a vida. Achava normal viver com medo do fim do mês, sem perspectivas. Mas um dia, alguém me entregou um livro e disse: siga exatamente minhas instruções. Foi quando comecei a compreender o que você está compreendendo agora. A primeira coisa que mudou não foi meu emprego nem minha conta bancária. O que mudou foi minha frequência. Tudo começou internamente. Comecei a me enxergar de outra forma, a pensar e agir de maneira diferente. Mais que isso, comecei a sentir diferente. E aí está o segredo. Quando você sente diferente, vibra diferente. E quando vibra diferente, tudo começa a mudar. Mas não o enganarei. Inicialmente, alterar a vibração é desconfortável. O corpo protesta, a mente resiste. Tudo em você quer voltar ao antigo padrão, pois é isso que foi programado desde a infância. Essa programação antiga, esse conjunto de crenças e emoções que você carrega sem perceber, é o que mantém sua vibração presa. No entanto, se você conseguir manter a nova vibração, mesmo com o desconforto, mesmo com o medo, algo poderoso acontece. Você começa a atrair o novo. Hoje, a neurociência comprova que o cérebro não distingue uma experiência real de uma vivida intensamente pela imaginação. Ao visualizar e sentir o que deseja como se já fosse real,
você reconfigura seu sistema nervoso, seus padrões emocionais, sua energia e, consequentemente, sua frequência muda. E quando sua frequência muda, seu campo vibracional muda. E quando isso muda, tudo muda. Conhece alguém que reclama constantemente do emprego, da família, do dinheiro? Observe como, quanto mais ela reclama, mais motivos para reclamar aparecem. Percebeu? Não é coincidência, é vibração. Agora observe alguém que, mesmo em dificuldades, mantém-se em um estado de gratidão, esperança e propósito. As coisas parecem fluir melhor para ela, mesmo com recursos limitados. Não é sorte, é vibração. E aqui surge uma pergunta crucial. Qual é a sua vibração neste momento? Pare por alguns instantes e sinta. Você está em paz, ansioso, irritado? Essa sensação que você carrega agora é o seu imã. E é isso que definirá o tipo de conexão que você estabelece com tudo ao seu redor. Pessoas, oportunidades, ideias e até dinheiro. Não estou dizendo que você precisa se sentir bem o tempo todo. Seria irreal. Mas precisa estar ciente de sua vibração para poder mudá-la. Não se trata de ignorar os problemas, mas de decidir que eles não determinarão mais sua frequência. E isso é possível. Você pode treinar essa nova vibração diariamente com práticas simples: meditação, visualização criativa, gratidão genuína, conexão com algo inspirador. São ferramentas poderosas para elevar sua vibração. E quero propor algo agora, um desafio. Nos próximos 7 dias, escolha sentir-se próspero, independentemente do valor em sua conta bancária. Vista-se com dignidade, caminhe com segurança. Fale como se já vivesse a vida dos seus sonhos. E, acima de tudo, agradeça como se já tivesse recebido tudo o que deseja. Faça isso por 7 dias sem falhas e observe o que acontece. As pessoas notarão, as ideias surgirão, as oportunidades aparecerão. E você perceberá que a realidade começou a lhe responder, porque ela sempre responde. A questão é, ao que você está vibrando agora? Você já se sentiu preso em um ciclo repetitivo? Como se, por mais que pensasse positivamente, lesse livros, assistisse a vídeos, fizesse afirmações, sua vida retornasse sempre ao mesmo ponto. Talvez consiga um aumento, mas logo surgem novas dívidas. Inicia um novo relacionamento e pouco tempo depois percebe os mesmos padrões antigos ressurgindo. Essa repetição não é azar, não é má sorte, é seu paradigma em ação. O paradigma é como um programa de computador instalado em seu inconsciente. Um conjunto de crenças, hábitos e padrões emocionais que você nem sabe que possui, mas que comandam absolutamente tudo o que faz. Ele determina como você pensa, sente, age e, consequentemente, o que você atrai. E aqui está o ponto mais importante. O paradigma é muito mais forte que seu desejo consciente de mudança. Ele sempre vence, até que você decida conscientemente substituí-lo. Muitas pessoas acreditam que basta pensar de forma diferente para obter resultados diferentes. Mas pensar sozinho não muda nada se o que está enraizado em seu inconsciente permanece igual. Você pode pensar, eu sou próspero, mas se dentro de você ainda existe um paradigma de escassez, o que sua mente profunda entende é, isso não é verdade. E ela se esforçará para mantê-lo alinhado com o que ela conhece. O antigo padrão, a antiga frequência, os mesmos resultados. Foi por isso que, por tantos anos, mesmo com grande vontade de crescer, eu fracassava continuamente. Tinha ideias, planos, entusiasmo, mas sempre voltava à estaca zero, até que compreendi. O problema não era meu esforço, era meu paradigma, e ele estava tão profundamente enraizado que mesmo quando tentava imaginar algo maior, o desconforto emocional era imenso. Sentia-me um impostor, sentimento de culpa, insegurança, medo. E esses sentimentos sabotavam qualquer progresso. A neurociência já comprovou que cerca de 95% dos nossos comportamentos diários são automáticos, controlados por padrões mentais formados antes mesmo dos 7 anos de idade. Isso significa que, enquanto você tenta mudar sua vida com os 5% conscientes da sua mente, os 95% restantes o puxam de volta para o familiar.
para o que parece seguro, mesmo que esteja o destruindo. O paradigma é inteligente, é sorrateiro e tem um objetivo claro: mantê-lo exatamente onde está. Você já viu alguém com enorme potencial, excelente formação acadêmica, diplomas importantes, mas que não consegue progredir financeiramente? A pessoa sabe o que precisa fazer, mas não faz. Planeja, mas adia, começa, mas não termina. Por que isso acontece? Porque o paradigma é mais forte que o conhecimento. Ele supera a lógica, ele ignora diplomas, ele age nas entrelinhas da mente. E o mais cruel é que muitas vezes a pessoa nem percebe que está se sabotando. Ela culpa o governo, o mercado, a infância, o cônjuge, a má sorte, quando na verdade o inimigo está dentro. Veja o que aconteceu com Mike Tyson. Ele foi o mais jovem campeão mundial dos pesos pesados da história do boxe. Ganhou mais de 300 milhões de dólares, mas perdeu tudo, porque seu paradigma, formado por traumas, violência e escassez, nunca foi reprogramado. Sua mente não sabia lidar com prosperidade, com equilíbrio, com paz. Por isso, mesmo conquistando o topo, ele retornava ao caos. Não por falta de talento, mas por fidelidade ao seu velho paradigma. E você? Já parou para pensar qual é o paradigma que comanda sua vida hoje? Você foi criado ouvindo que dinheiro é sujo, que quem enriquece é porque roubou, que sonhar alto é perigoso. Quantas vezes ouviu: fique quieto, não chame atenção, não se exiba? Essas frases entram em sua mente como sementes e, com o tempo, transformam-se em raízes profundas. E essas raízes geram os frutos que você colhe hoje. Se quer frutos diferentes, precisa replantar a base. Isso é mudar o paradigma. Mas mudar um paradigma exige mais que força de vontade. Exige repetição consciente de uma nova ideia, associada à emoção. Exige envolvimento emocional com uma nova identidade. Exige ação em meio ao desconforto. Porque o paradigma vai gritar. Vai tentar fazê-lo desistir. Vai fazê-lo sentir-se desconectado, com medo, deslocado. E é justamente nesse momento que você precisa resistir, sustentar o novo até que se torne familiar, até que se torne seu. Lembro-me claramente quando comecei a aplicar os novos conceitos que o livro Think and Grow Rich me trouxe. Era como se estivesse traindo uma parte de mim. Sentia como se estivesse fazendo algo errado, como se não merecesse o sucesso. A sensação era física, náuseas, insônia. Mas continuei. Recusei-me a voltar. Forcei-me a agir como a pessoa que eu queria ser, mesmo sem resultados imediatos. E aos poucos, meu paradigma começou a mudar, e tudo ao meu redor começou a mudar junto. Não se engane, mudar o paradigma é um processo. Ele não muda em um único pensamento, mas pode começar com uma única decisão. E essa decisão precisa ser sustentada com fé, com emoção e com persistência. Comece observando seus hábitos, suas reações automáticas, suas desculpas. Eles são as pistas que seu paradigma deixa. E cada vez que você age de forma diferente, mesmo que seja difícil, você começa a enfraquecer o velho e fortalecer o novo. Se você já tentou mudar sua vida e falhou, o problema não é você, é seu programa. Mas programas podem ser substituídos. E quando você muda o programa, os resultados mudam automaticamente. Você começa a atrair oportunidades que antes pareciam invisíveis. Começa a ter ideias que antes nem imaginava. Começa a sentir que finalmente está no caminho certo. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E tudo começa com a decisão de reescrever o que está dentro de você. Você está pronto? Porque uma vez que o novo paradigma se instala, não há volta. Você nunca mais será o mesmo. E isso pode ser a melhor coisa que já aconteceu com você. Quer saber qual é a forma mais rápida e poderosa de mudar sua frequência mental e emocional, mesmo nos dias mais difíceis? Gratidão. É simples, é direto e é transformador. Mas não estou falando daquela gratidão superficial que repetimos automaticamente, como quem cumpre uma formalidade. Estou falando da gratidão sentida, vivida,
respirada, aquela que vem de dentro, mesmo quando, externamente, tudo parece ruir. Existe uma razão pela qual a gratidão funciona com tanta força. O ato de agradecer genuinamente muda imediatamente a vibração do seu corpo. E como você já entendeu, a vibração é o que determina o que você atrai. Ao entrar em um estado verdadeiro de gratidão, você se alinha com uma frequência de abundância. Sintoniza-se com o que já possui de bom, em vez de focar no que falta. E o universo responde a isso. Ele devolve mais daquilo com o que você está alinhado. Já reparou que, quando começa o dia irritado, parece que tudo começa a dar errado? O café derrama, o trânsito trava, você esquece as chaves. Agora, pense em um dia em que você acordou calmo, sentindo-se bem, e tudo fluiu naturalmente. Isso não é coincidência, é vibração. E a gratidão é uma das maneiras mais rápidas de mudar essa vibração. Mas eu entendo, às vezes é difícil ser grato, principalmente quando a realidade grita o contrário. Dívidas, crises, doenças, solidão. Nessas horas, o que menos parece natural é agradecer. Mas é justamente aí que reside o poder. A gratidão não é sobre negar o problema, é sobre treinar seu olhar para enxergar o que ainda existe de positivo, mesmo no meio do caos. E esse novo olhar muda tudo. Certa vez, senti-me completamente perdido. Perdera a confiança em mim mesmo. Questionava se tudo que estava aprendendo realmente funcionava. E um mentor me disse: Bob, você precisa parar agora mesmo e escrever tudo pelo que é grato, mesmo que pareça ridículo. Hesitei, mas o fiz. Comecei escrevendo coisas simples. Sou grato pela minha respiração. Sou grato por ter uma xícara de café. Sou grato por ter 2 pernas que me levam aonde quero ir. E algo curioso aconteceu. Comecei a me acalmar. A clareza retornou. Meus pensamentos mudaram de tom. Em menos de 10 minutos eu havia mudado completamente a energia do meu corpo. Isso me deu foco, me deu força, me devolveu o controle. Hoje, os estudos comprovam o que a experiência mostra há décadas. Pesquisas da Harvard Medical School revelam que pessoas que cultivam o hábito de agradecer com frequência têm níveis mais altos de dopamina e serotonina no cérebro, os neurotransmissores ligados ao prazer, motivação e bem-estar. Isso significa que a gratidão não só muda a energia que você emite, mas também muda a forma como seu cérebro funciona. Você começa a perceber mais oportunidades, reage melhor aos problemas e torna-se mais resiliente emocionalmente. E o mais belo disso tudo é que, independentemente de sua situação atual, você pode praticar a gratidão. Mesmo com a conta bancária negativa, mesmo sem emprego, mesmo enfrentando uma perda. Se você conseguir agradecer, mesmo por coisas pequenas, pelo teto sobre sua cabeça, pela água que bebe, pelo corpo que o sustenta, você muda sua frequência. E quando sua frequência muda, os resultados mudam com ela. Você não precisa esperar a vida melhorar para ser grato. Você precisa ser grato para que a vida comece a melhorar. Porque a gratidão é uma decisão, é uma prática, é um hábito que você cultiva todos os dias, não importa o que esteja acontecendo. E quanto mais você pratica, mais natural se torna, até o ponto em que sua vibração se estabiliza em uma faixa mais alta. E é nessa faixa que residem as ideias certas, as conexões certas, os recursos certos. Quero propor um exercício. Durante os próximos 7 dias, todas as manhãs, antes de usar o celular, antes de levantar da cama, coloque a mão no peito e diga em voz alta 3 coisas pelas quais você é grato, mas fale sentindo. Inspire profundamente. Traga à memória imagens, pessoas, momentos. E depois escreva essas 3 coisas em um caderno. Faça isso todos os dias. No início pode parecer mecânico, mas insista. No 3º ou 4º dia, algo começa a mudar. Você se pegará sorrindo sem perceber. Começará a reagir de forma diferente às pequenas frustrações do dia. E perceberá que mesmo que nada externo tenha mudado ainda, você está diferente. E isso é o que importa. A maioria das pessoas espera algo acontecer para se sentir bem.
mas é exatamente o contrário. Você precisa se sentir bem para que algo diferente aconteça, e a gratidão é a ponte. Ela é o elo entre onde você está e onde você quer chegar. Não subestime o poder de uma simples prática diária. Muitas vidas foram transformadas com o simples hábito de agradecer com o coração. A sua pode ser a próxima. Tudo começa com um sentimento, e você pode escolher qual sentimento guiará seu dia, todos os dias. A partir de agora, existe um momento crítico no processo de transformação que quase ninguém lhe conta. Um ponto específico em que tudo parece piorar antes de melhorar. É quando você decide sair do velho padrão e dar um passo na direção do que deseja. Mas o desconforto é tão intenso que você começa a duvidar de si mesmo. Começa a pensar que talvez fosse melhor ter ficado onde estava. E é aí que a maioria desiste. Porque o desconforto é mal interpretado como um sinal de que algo está errado, quando, na verdade, é o primeiro sinal de que algo finalmente está mudando. A mente humana foi programada para buscar segurança, previsibilidade, repetição. Ela não quer saber se você está infeliz ou estagnado, ela apenas quer mantê-lo dentro do que é conhecido. Então, toda vez que você se propõe a fazer algo diferente, pensar diferente, sentir diferente, agir diferente, seu sistema nervoso aciona todos os alarmes. E você sente medo, sente ansiedade, sente dúvida. Não porque está fazendo algo errado, mas porque está se afastando da zona de conforto. E é exatamente nesse ponto que reside a oportunidade. Quando comecei a aplicar os ensinamentos que estavam no livro que mudou minha vida, eu não sabia o que esperar. Tudo em mim dizia para parar. Era como se eu estivesse traindo quem eu era até então. Perdi amizades, abandonei antigos hábitos, deixei o emprego estável e, por muito tempo, pareceu que eu estava no caminho errado. Houve noites em que mal dormi. O medo do fracasso era real. E isso é importante que você saiba. O desconforto não desaparece de uma hora para outra. Ele caminha com você por um tempo. Mas quanto mais você se mantém firme, mais ele se transforma em força. A mudança que você deseja em sua vida não está escondida atrás de mais conhecimento ou mais motivação. Ela está escondida atrás do desconforto que você está evitando sentir. E se você quiser de fato atrair uma nova realidade, precisa entender que não existe colheita sem plantio. E plantar uma nova versão de si mesmo significa cavar fundo, remover raízes antigas, enfrentar seus próprios limites. Isso não é confortável, mas é necessário. Pessoas bem-sucedidas não são aquelas que nunca sentiram medo, são aquelas que aprenderam a agir apesar do medo, que entenderam que a dúvida não é um sinal de que é hora de parar, mas sim de que estão entrando em território desconhecido. E é no desconhecido que os milagres acontecem. Foi ali que encontrei os resultados que jamais pensei que teria. Foi quando comecei a agir como se já fosse a pessoa que eu queria me tornar, mesmo sem ver provas disso no mundo exterior. A chave para a transformação reside em cultivar o novo comportamento antes mesmo de colher os frutos. Não depois, mas antes. Pense em J.K. Rowling, autora de uma obra memorável, que a escreveu enquanto dependia de assistência social, em cafés lotados, cuidando de uma filha pequena, sem qualquer certeza de que sua história encontraria um leitor sequer. 12 editoras a rejeitaram. 12. Uma pessoa comum teria desistido, mas ela perseverou, manteve viva a sua visão, mesmo diante da descrença alheia. Hoje, é uma das mais celebradas escritoras do mundo. Ela não esperou o momento perfeito, simplesmente seguiu em frente, apesar do medo. Essa determinação distingue aqueles que mudam suas vidas daqueles que apenas almejam a mudança. Sei que você talvez já tenha tentado se transformar antes, experimentando a frustração, mas a questão crucial é: você superou o desconforto ou recuou diante dele? Esse instante é o ponto de inflexão. Se persistir, algo se rompe no antigo modelo, abrindo espaço para o novo. Mas é preciso ultrapassar a barreira. Não existe atalho. Imagine um longo corredor escuro separando sua realidade atual da vida que deseja.
Apenas aqueles com a coragem de atravessá-lo alcançam o outro lado. O desconforto é esse corredor, e a única maneira de transpô-lo é caminhando, passo a passo, um dia de cada vez, mesmo com dúvidas, sem garantias, mesmo que vozes internas o impeçam, pois elas não querem seu fracasso, mas sim sua segurança. Contudo, segurança não é sinônimo de felicidade. Você não nasceu para sobreviver, mas para prosperar. Pense agora em algo que você evita por medo do insucesso. Uma decisão vital, uma conversa difícil, um passo significativo, algo que seu coração anseia, mas sua mente rejeita. Enfrente isso, pois ali, talvez, esteja a reviravolta que busca. Se posso deixar uma ideia marcante, é essa. Sinta o incômodo e siga em frente. Avance com medo, com dúvidas, com insegurança, mas avance. É nesse ato de seguir adiante que o antigo se desfaz e o novo começa a tomar forma. Quando olhar para trás, verá que o momento de maior sofrimento foi o início de sua libertação. Você pode optar por permanecer onde está ou caminhar rumo ao seu destino. Essa escolha é exclusivamente sua. O incômodo vai surgir de qualquer forma. A diferença está em fugir ou atravessá-lo. Do outro lado dessa jornada, existe uma vida completamente nova esperando por você. É hora de ir. O principal ensinamento deste vídeo é que tudo o que atraímos começa com a frequência em que escolhemos permanecer. Não é magia, sorte ou acaso, mas decisão. A decisão de alterar seu estado interno, mesmo que nada se modifique externamente, de se manter firme no novo, mesmo que o antigo o chame de volta. Essa decisão, mantida dia após dia, altera sua vibração e transforma sua vida. Se este conteúdo ressoou com você, não pare aqui. O próximo vídeo que aparecerá na tela o guiará ainda mais profundamente nesse caminho. Vamos juntos subir mais um degrau. Essa é a sua oportunidade de se tornar um pouco melhor do que é hoje. E esse pequeno progresso, mantido diariamente, transforma tudo. Agradeço sua presença e encontro você no próximo vídeo.